Orientação e mobilidade, piso tátil para os usuários. Sejam todos bem-vindos, esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, mãe atípica, especialista em acessibilidade e empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E nessa nossa aula de hoje, nossa aula número 148 aqui do nosso projeto Aulas de Quarta, nós vamos falar sobre piso tátil, mas na perspectiva dos usuários, falar sobre orientação e mobilidade, considerando a sinalização tátil no piso. Se você é um usuário, você vai entender qual é a dinâmica, quais são as regras para se colocar um piso tátil, você vai entender como que você vai conseguir entender como que a sinalização tátil no piso é implementada em espaços e edificações, qual é a finalidade desse piso tátil, tá? E eu decidi falar sobre isso hoje, para trazer um tema, assim, um pouco diferente. Porque, assim, a acessibilidade, né, no caso da acessibilidade arquitetônica, é a gente fazer com que as pessoas consigam utilizar espaços e edificações com autonomia e com segurança, com a eliminação de barreiras, e o piso tátil, ele é um elemento fundamental que vai auxiliar, especialmente pessoas com deficiência visual, no seu deslocamento ali, com autonomia e com segurança, por espaços e edificações. Então, hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, aqui nessa quarta-feira, vamos falar sobre isso, um tema um pouquinho diferente, mas que eu acho que é extremamente importante. E eu já vou começar falando aqui por que eu decidi falar sobre esse tema aqui hoje. Eu decidi falar sobre isso pelo seguinte: sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguma pessoa com deficiência, independente do tipo de deficiência que ela tenha, eu tenho aqui a minha filha que tem deficiência, eu tenho o meu enteado, que é o Samuel, que também é uma pessoa com deficiência, mas sempre que eu consigo conhecer ou conversar, ter algum tipo de contato com uma pessoa com deficiência, eu paro para fazer algumas perguntas para entender a realidade delas, porque algumas questões relacionadas à acessibilidade, na verdade, todas as questões vão estar relacionadas à vivência de pessoas com deficiência. Então, às vezes é uma questão que você não vai estar intimamente conectado, porque você não tem aquele tipo de vivência, e isso é muito natural, não é um problema. Mas assim, a gente tentar entender a perspectiva das outras pessoas, eu acho que vai enriquecer e vai fazer com que a gente consiga contribuir de uma maneira mais efetiva para implementar esses elementos da acessibilidade, entendendo de fato ali qual é a sua finalidade. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas com deficiência, eu vou, bato um papo, pergunto, falo da questão da acessibilidade, e quando eu pergunto a respeito do piso tátil para pessoas com deficiência visual, eu pergunto o seguinte: olha, por acaso você já recebeu algum tipo de orientação, algum tipo de treinamento para entender quais são as regras para a implementação dessa sinalização tátil no piso? Em que situações ele vai ser utilizado? Não para essa pessoa conseguir fazer uma sinalização, mas para ela conseguir entender a dinâmica daquela sinalização ali e poder desfrutar daquele elemento que deverá trazer facilidades ali para que ela consiga utilizar aquele espaço, aquela edificação, que ela tenha familiaridade ou que ela não tenha familiaridade, que esteja indo ali pela primeira vez, porque a finalidade do piso tátil será exatamente essa. Então, a todas as pessoas que eu já perguntei até hoje, se já havia tido algum tipo de contato com essas informações que estão lá na norma, todas me responderam que não. Então, não existe nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de treinamento por uma pessoa que conheça ali quais são as regras e vai transmitir essa informação para o usuário, que é o principal interessado ali em utilizar aquele elemento ali da acessibilidade, no caso, a acessibilidade arquitetônica. Então, com essa resposta em mente, essas várias respostas em mente que eu já tive, eu decidi, não, um dia eu preciso falar sobre isso, para as pessoas conseguirem entender quais são essas regras e utilizá-las ali mais efetivamente. Então, essa foi a minha motivação, tá? Então, eu vou seguir o roteiro que eu criei aqui e já adianto, gente,
É um tema muito grande. Eu estou aqui com a norma, vou mostrar para vocês, não vou trazer uma linguagem assim técnica, que o artigo tal vai falar assim tal, não, vou trazer assim aspectos mais práticos, mais considerando questão de usabilidade, a perspectiva do usuário mesmo, mas com base aqui no que está na norma. E é um tema muito grande, então já adianto que isso aqui será uma primeira parte. Com certeza haverá uma segunda parte que eu vou fazer na próxima semana e pode ser que eu ainda faça uma terceira parte, porque estou pensando em dividir assim, ó. Vou falar de um aspecto mais geral hoje, vou começar com a parte da sinalização tátil no piso, considerando o modelo de alerta, e para a semana que vem eu vou falar os aspectos de utilização considerando o piso tátil direcional. E talvez eu inclua a parte de calçada na segunda parte, ou crie uma terceira parte para falar exclusivamente de calçadas, inclusive porque aqui na NBR 16537, que é a norma que vai tratar da sinalização tátil no piso, ela teve uma revisão recente, né, do ano passado, 2024, e a alteração mais significativa que teve foi justamente essa parte de calçada. Então, como calçadas é uma parte da sinalização tátil no piso que é muito grande, que é muito utilizada por muitos usuários, pode ser que eu faça uma parte somente para tratar da sinalização tátil no piso de calçadas, porque existem muitos detalhes que são importantes a gente compreender. Tá? Então, vou falar para a perspectiva do usuário e vai ser importante também, gente, se você é um profissional que trabalha com acessibilidade, que trabalha, é um arquiteto, um engenheiro, design de interiores, técnico de edificações, profissional de segurança do trabalho e que precisa aí trabalhar a acessibilidade do seu espaço, precisa implementar a sinalização tátil no piso, vai ser importante para você também entender que existe um referencial técnico, né? Isso aí você já deve saber que existe esse referencial técnico e que ele deve ser implementado, porque dessa forma haverá apenas uma linguagem e a norma, ela existe, é um documento, uma referência que vai servir justamente para isso. Então, se todo mundo está aqui fala a mesma língua, tanto quem vai projetar quanto quem vai utilizar, e todo mundo entende essa língua, fica mais fácil de as pessoas conseguirem ter essa facilidade da sinalização tátil no piso para viver aí o seu dia a dia, utilizando espaços e edificações. Então, sendo profissional, compreenda quais são as regras, entenda ali quais são as regras e implemente as regras aí no seu trabalho, né? Para que exista essa uniformidade. Se existe a referência técnica, vamos utilizá-la, porque vai criar essa linguagem única para os usuários também entenderem qual é essa linguagem e desfrutarem desse elemento da acessibilidade, como eu disse, tão importante. Tá? Então, vamos lá, ó. Trazer alguns conceitos presentes na norma que vá trazer um melhor entendimento para os usuários, né? Um objetivo aqui que eu coloquei aqui no meu roteiro. Conscientizar os profissionais da importância da sinalização tátil no piso e de se seguir o padrão indicado na norma, justamente para ter essa uniformidade aí em todos os espaços, todas as edificações, todos aqueles elementos que devem ser sinalizados, serem sinalizados da maneira adequada, porque sim, existe uma lógica por trás dessa sinalização, e quando você começa a entender, ou se você é usuário consegue identificar esse padrão de sinalização em todos os espaços, com certeza vai ficar mais fácil aí de você conseguir eliminar essa barreira que é a falta de referência. Você vai entender um pouquinho mais à frente que eu já vou falar, considerando aqui a sinalização tátil no piso, tá? Então, eu não vou pegar e explicar toda a norma. Eu não vou pegar aqui e explicar como que você vai elaborar um layout de sinalização tátil no piso. Não, o objetivo não é esse. Eu quero trazer um aspecto aqui mais prático, tá bom? Então, vamos lá. Só para começar a introduzir no tema, vou trazer um conceito rapidamente da acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade nada mais é possibilitar que as pessoas consigam viver as suas vidas, consigam realizar as suas tarefas diárias ali, eliminando as barreiras que existem. No caso da acessibilidade arquitetônica, as barreiras arquitetônicas que vão existir ali em espaços e edificações. Então, no caso da sinalização tátil no piso, essa barreira pode ser simplesmente uma falta de referência, uma falta de entender por onde que a pessoa deverá transitar ali para alcançar o seu objetivo, considerando a dinâmica de utilização de algum espaço ou de alguma edificação, tá? Então é isso que as pessoas precisam fazer. A acessibilidade nada mais é do que possibilitar isso. Então vai existir acessibilidade em vários aspectos, da acessibilidade arquitetônica, atitudinal, acessibilidade na comunicação, acessibilidade para eventos, mas aqui a gente vai se ater na acessibilidade arquitetônica. Então eliminar as
as barreiras e trazer esses elementos que vão facilitar a utilização dos espaços por todas as pessoas, tá? Então, uma outra consideração que a gente deve pensar aqui, no caso de pessoa com deficiência visual. Gente, desde que o mundo é mundo, existem pessoas com deficiência visual, tá? E essas pessoas vivem as suas vidas de alguma forma. Então, antes de existir esse elemento da acessibilidade, que é o piso tátil, as pessoas ainda assim utilizavam os espaços, talvez com mais dificuldade, ou pode ser que a sinalização tátil no piso seja implementada de maneira tão equivocada que venha trazer mais dificuldades ainda. Isso acontece com muita frequência, por isso que é importante compreender o padrão, seguir o padrão, e você, como usuário, entender também e perceber, ele conseguir ter aquele elemento como um aliado aí no seu deslocamento. Então, sempre que uma pessoa com deficiência visual, antes de existir o piso tátil, ela conseguia se deslocar, se movimentar ali no espaço de alguma forma. E existem algumas situações, pode ser, por exemplo, uma edificação que a pessoa tenha um primeiro contato, que ela nunca tenha ido. Então, é uma situação para qualquer pessoa, independente de questões de deficiência, quando a gente vai em algum lugar pela primeira vez, a gente não conhece ali como que é o espaço, não sabe onde ficam as coisas. E a partir do momento que a gente vai ali pela primeira vez, né, tem aquele primeiro contato, e precisa voltar ali naquele lugar, a gente já vai ter certa familiaridade com aquele espaço, com aquela edificação. Como eu disse, independente de questão de deficiência ou não. Para a pessoa com deficiência visual é da mesma forma, são pessoas inteligentes, vão perceber os espaços de maneira diferente, mas vão ter mais familiaridade a partir do momento que passam a frequentar aquilo ali. Então, quando você vai pela primeira vez, você tem uma impressão do espaço. Quando é um espaço que você já frequenta, você vai conhecê-lo melhor, né? E vai entender quais são os elementos ali que você vai utilizar ali no seu deslocamento. E nem sempre vai haver o piso tátil, considerando ali o deslocamento, os trajetos. Então, eu vou trazer as características da sinalização tátil no piso modelo direcional, que vai ter essa informação na parte 2, na aula que vem. Mas você já vai entender que é um elemento que é fundamental, e a percepção da utilização na perspectiva do usuário vai ser diferente dependendo do contato que ela vai ter com aquele espaço, com aquela edificação. Se é um primeiro contato, ou se é um espaço que ela frequenta ali, um local de trabalho, um local que ela vai ali fazer os seus estudos, ou realizar um curso, ou sei lá, ou vai uma igreja, que ela já vai ter certa familiaridade ali. Então, eu tenho essas situações, tá? Então, seguindo no meu roteiro aqui, ó, sempre existiram pessoas com deficiência visual. E quando não existia o piso tátil, é comum, a gente já viu várias vezes, né? Muitas pessoas já devem ter tido a oportunidade de ver uma pessoa com deficiência visual, como que ela faz para se deslocar. Então, ela vai ter a bengala de rastreamento, dependendo do nível, do grau de deficiência que ela vai ter, se é baixa visão, né? Que existe também a gente compreender que a pessoa com deficiência visual não é somente aquela pessoa cega, existem pessoas com deficiência visual com vários tipos de questões diferentes, em vários níveis diferentes. Então, eu tenho que considerar que o espaço, aquela sinalização, aquele elemento da acessibilidade, vai auxiliar pessoas dos mais diversos tipos de deficiência visual, nos mais diversos graus, no seu deslocamento ali pelo espaço, né? E a gente vai utilizar um outro elemento que desde que o mundo é mundo, as pessoas utilizam para se orientar ali no espaço, que vai ser o uso da bengala de rastreamento, associado a referências edificadas, linhas guia, que eu vou trazer também lá na parte 2, quando a gente estiver falando ali do piso tátil direcional, que a gente considera que esses elementos, referências edificadas, linhas guias, que já vão ter um conceito assim mais consolidado, considerando a acessibilidade arquitetônica, vão também ser utilizados no deslocamento aí das pessoas por espaços e edificações. Então, a gente já viu a pessoa vai com a bengala ali rastreando, identificando ali os elementos que ela possa utilizar como referência para poder se deslocar ali por espaços e edificações. E a sinalização tátil no piso, ela vai complementar, né, aquele espaço existente, vai trazer algumas informações adicionais que vão servir como referência para que as pessoas tenham mais facilidade na hora de utilizar ali os espaços, tá bom? Mais uma reflexão aqui, ó.
o piso tátil ele vai ser um advento relativamente recente. Ele já existe, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu já tenho indícios, né, da colocação da sinalização tátil no piso anterior, assim, nos anos 2000, mas a norma NBR 16537, a primeira edição dela é do ano de 2016. Então, é uma norma que é relativamente recente. Então, pensa bem, 2016 para cá é o que tem a norma. Antes disso, já havia registros da utilização da sinalização tátil no piso, mas não existia, assim, essa padronização, essa norma específica que ia tratar da sinalização tátil no piso. Então, pensa bem, em 2016, a gente conseguiu ter esse documento técnico que vai servir como referência para sinalizar todos os espaços de edificações aqui no Brasil. Mas antes disso, as pessoas faziam sem ter uma referência ali certinha de como seria a configuração de um layout de sinalização tátil no piso adequado. Então, a normatização ela vai trazer isso aqui de uma maneira mais efetiva e vai justamente trazer esse padrão tanto para quem vai projetar quanto para quem vai utilizar, tá? E esse piso tátil ele vai ter 4 funções principais que vão estar indicadas aqui na norma. Deixa eu trazer para vocês aqui quais são essas funções principais da sinalização tátil no piso. A primeira delas vai ser a função de identificação de perigos. Então, olha só, essa identificação de perigos ela vai ser feita principalmente pelo piso tátil de alerta, que é este aqui, ó. Então, eu vou ter 2 tipos de sinalização tátil no piso. Um deles vai ser o de alerta, que é esse aqui das bolinhas. Esse aqui é o piso tátil de alerta, que é esse das bolinhas. E eu vou ter esse piso direcional, né, que é esse piso aqui, que tem essas nervuras aqui que vão orientar pessoas com deficiência visual. Então, uma das funções da sinalização tátil no piso, de maneira geral, vai ser a função de identificação de perigos, que vai ser feita basicamente por esse piso aqui de alerta, que é o piso das bolinhas, que vai lá informar sobre a existência de desníveis ou outras situações permanentes, de risco permanente. Então, quando você tem ali, por exemplo, em escadas e rampas, que vai ser a indicação da existência daquele desnível, é uma situação perigosa, deverá ser sinalizado com o piso tátil de alerta. Se eu tenho, por exemplo, um elemento suspenso que não vai ser detectável pela bengala de rastreamento, tenho também que sinalizar com a sinalização tátil de alerta que será um perigo, um risco permanente ali. Então, uma função, são 4 funções que eu vou ter na sinalização tátil no piso, e uma delas vai ser essa função da identificação de perigos. A segunda dela é a função de condução, que vai ser realizada pela sinalização tátil direcional, que vai orientar o sentido do deslocamento. Vou falar mais detalhadamente sobre o piso tátil direcional na semana que vem. Como eu disse, é um tema muito extenso, então hoje eu vou falar sobre o piso tátil de alerta, a função mais geral eu vou falar sobre o piso tátil de alerta, e na semana que vem eu falo sobre o piso tátil direcional, tá? Uma terceira função que eu vou ter aqui do piso tátil é mudança de direção, que vai ser realizada com a sinalização tátil de alerta, que vai ser o quê? Quando eu vou fazer o direcionamento aqui com o meu piso direcional, indicar ali, o local que você vai utilizar para circular aqui com autonomia e com segurança vai ser esse que eu vou indicar aqui por meio da sinalização tátil no piso, considerando o modelo direcional. Mas se eu tenho alguma mudança de direção ou opções de direcionamento, eu vou fazer a composição do piso direcional com o piso de alerta, que é esse aqui, e existe um jeito certo de fazer essa configuração para seguir esse padrão, para a pessoa entender o que está acontecendo ali naquela sinalização. Então, essa terceira função, mudança de direção. E a quarta função da sinalização tátil no piso vai ser a função de marcação de atividade, né, que vai ser com piso direcional ou de alerta, que vai orientar o posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou serviços. Então, por exemplo, se você tem um balcão de atendimento, e você faz o direcionamento ali para aquele local de atendimento, o espaço que a pessoa vai estar posicionada ali, marcação de atividade, pare aqui, porque aqui você vai obter o seu atendimento. Ele vai ser indicado com o piso tátil de alerta. O direcionamento é feito com o direcional e a marcação da atividade, a posição, vai ser feito aqui com alerta. Se você tem, por exemplo, elevadores, plataformas de elevação vertical que você vai acionar, que você precisa apertar o botão ali, você vai
ter a marcação da atividade, ó, esteja posicionado nessa posição aqui, para você conseguir utilizar aqui o elevador, para você conseguir transpor ali a porta quando o elevador chegar. Mais um exemplo, se você tem, por exemplo, alguma máquina de autoatendimento, você vai ter ali, a posição para você utilizar esse equipamento é essa aqui, marcação de atividade. É mais uma função aqui da sinalização tátil no piso de alerta. Então, são essas 4 funções básicas que o piso tátil vai ter. Função de identificação de perigos, função de condução, função de mudança de direção e função de marcação de atividade. Essa informação que eu estou falando para vocês, e a maioria das informações que eu vou trazer aqui nessa live e nas próximas, vai estar aqui na NBR 16537. Eu estou aqui com a minha versão do ano de 2024, e isso aqui vai estar lá no item 4, nos princípios gerais aqui da sinalização tátil no piso. Então, você consegue encontrar essa informação com facilidade. Claro que se você é um profissional que precisa ali entender isso mais a fundo, você deverá estudar, né, entender mais aprofundadamente aqui o que tem nessa norma, mas aqui, essa aula de hoje é para falar da perspectiva do usuário. E essas são as 4 funções principais da sinalização tátil. As 4 funções principais, não. As 4 funções aqui da sinalização tátil no piso, tá bom? E seguindo aqui, gente, o que mais que eu vou falar para você? Que é importante você entender quando se trata de piso tátil na perspectiva do usuário. Olha que interessante aqui, ó. O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a percepção por meio da bengala de rastreamento ou da visão residual. Gente, o piso tátil, a gente encontra ele com várias cores diferentes, com várias possibilidades de instalação diferentes também. Mas é importante a gente entender que os elementos de orientação serão por meio do contraste tátil, ou seja, desses relevos aqui que existem na sinalização tátil no piso, mas também será por meio do contraste visual, do contraste de luminância. Então, eu preciso considerar a minha sinalização tátil no piso, que eu vou ter o contraste tátil, que vai ser essas alturas aqui desses relevos, e também o contraste de luminância, ou o contraste visual, que vai auxiliar pessoas com deficiência visual que tenham baixa visão, utilizando ali a visão residual, para conseguir identificar qual vai ser ali as áreas de circulação ou a marcação dessas atividades que a gente mencionou. Quando tiver alguma situação perigosa, o local para circulação ali com autonomia e com segurança, marcação de atividade, todas essas funções que a gente já falou aqui anteriormente. Então, eu preciso considerar tanto o contraste tátil, da percepção tátil ali dos relevos, quanto o contraste de luminância ou o contraste visual. Então, essas duas maneiras de perceber a sinalização é que estão destacadas aqui na própria norma, que é uma premissa para a gente entender para que serve essa sinalização, como que as pessoas vão utilizar essa sinalização. Então, se você é um usuário e você está em um espaço que está sinalizado, se você tem algum tipo de visão residual, você deverá ter a possibilidade de perceber essa sinalização por meio do contraste de luminância. Então, na hora de escolher ali a cor da sinalização, a gente deve considerar isso porque é um aspecto que está indicado aqui na norma e que auxilia também na usabilidade desse elemento. Né, se fosse só a percepção tátil, né, seria menos efetivo. Quando você traz o contraste tátil e você traz o contraste visual ou o contraste de luminância, você vai ter mais efetividade e auxiliar um número maior de pessoas ali que vão ter uma visão residual no seu deslocamento pelo espaço. Então, aqui, ó, a percepção da sinalização tátil pelos pés é um recurso complementar de orientação. Então, o recurso principal da orientação é aquela pessoa que vai utilizar a bengala de rastreamento, ali, a bengala de varredura, que vai conseguir identificar aquela sinalização ali, considerando para que ela vai estar instalada, dependendo do tipo do local que ela estiver instalada, associada à questão do contraste visual, que também vai auxiliar as pessoas, tá? Então, que mais que tem uma outra premissa aqui, ó? Para pessoas com deficiência visual têm dificuldade de locomoção em situações especiais críticas para sua orientação.
como espaços com excesso de informação e espaços com ausência de informação. Então, gente, vamos abrir um parêntese aqui. Quando a gente vai sinalizar um espaço ou uma edificação, uma pessoa chega em um espaço ou uma edificação, se você não tem sinalização nenhuma, não tem nenhuma referência, a pessoa vai ter muita dificuldade em conseguir se deslocar ali com autonomia e com segurança. Mas se você tem excesso de informação, isso também pode acontecer. Por isso que existe a regra, para trazer uma padronização, para a gente fazer essa sinalização de uma maneira efetiva, de modo que vá auxiliar as pessoas com deficiência visual e que não vá confundir mais ainda pessoas com deficiência visual na utilização pelo espaço ali. Então, o excesso de informação e a falta de informação vão atrapalhar ali na utilização do espaço por todas as pessoas, tá bom? Que é mais aqui, ó. A compreensão e a correta utilização da sinalização tátil no piso pelas pessoas com deficiência visual dependem de treinamento de orientação e mobilidade. Então, não é simplesmente você lá, coloquei o piso tátil aqui e a pessoa que lute para entender como é que é isso. Não. Existe sim a necessidade de uma pessoa com deficiência visual ser treinada em entender como que aquela sinalização ali, ela vai ser implementada. Entender quais são essas regras, para ela saber, por exemplo, olha, sempre que eu tiver alguma escada, eu vou ter aqui o piso tátil de alerta para indicar essa situação perigosa, tanto no começo do desnível quanto no final do desnível. E existem regras que as pessoas deverão entender aqui para conseguir utilizar essa sinalização de uma maneira que realmente irá auxiliá-la. Então, quando ele entende, não, sempre que eu tenho uma escada, eu tenho a sinalização, sempre que eu tenho uma rampa, eu tenho a sinalização, que é dessa, dessa e dessa forma. Então, se eu tenho aqui no começo do degrau, no começo de um pavimento e no final de um pavimento, se for uma escada ou uma rampa que vai interligar pavimentos, a sinalização será dessa forma. Se eu tiver a sinalização em um degrau intermediário, é por isso, isso e isso. Então, entender essa linguagem é importante, tanto para quem vai projetar, quanto para quem vai utilizar, tá? E esse treinamento de orientação em mobilidade, ele é fundamental, e eu espero estar contribuindo com isso aqui nessa aula de hoje, nessa live de hoje, para todos os usuários aí, e também pessoas que vão projetar ali, considerando a sinalização tátil no piso, tá? Então, o contraste de luminância, ele vai ser também, como eu disse, fundamental, e isso vai estar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Então, aqui, ó. O contraste de luminância, como eu disse para vocês, que é o contraste visual, ele também é indispensável. Ele é muito importante. E, assim, quando você fala assim, contraste de luminância, fica um pouco subjetivo, pouco palpável, você pegar no conceito, mas como é que eu vou traduzir isso na prática? Então, a própria norma, ela traz aqui uma referência, ela vai trazer os contrastes recomendados. Então, aqui, a NBR 16537, e assim, gente, só para abrir mais um parêntese aqui, ó. NBR 16537, tanto essa quanto outras normas ali relacionadas à acessibilidade, você vai encontrar com facilidade aí na internet e você vai encontrar também lá no site do Ministério Público. Existe um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, entre o Ministério Público e a ABNT, que vai, onde o Ministério Público vai disponibilizar todas as normas relacionadas à acessibilidade lá no seu próprio site. Então, se você entrar no site do Ministério Público, vai ter lá, como é que é? Tem uma parte lá que vai falar sobre normas de acessibilidade e você vai conseguir visualizar todas as normas relacionadas à acessibilidade, inclusive essa NBR 16537. E essa norma aqui, a versão de 2024, na página 10, ela vai ter essa tabelinha aqui, ó, onde você vai ter os contrastes recomendados para você fazer a sinalização tátil no piso. Então, é uma tabelinha muito fácil de ser utilizada, que você vai entender, de acordo com a coloração ali do piso do seu espaço, da sua edificação, qual é a cor do piso tátil que você vai poder utilizar ali, de acordo com a recomendação que está aqui no próprio referencial técnico. Então, você vai conseguir definir isso com facilidade. Se você é um usuário, né, então estamos falando aqui da perspectiva do usuário, você precisa conseguir identificar esse contraste com facilidade, se você é uma pessoa com baixa visão, tá bom? Seguindo aqui, ó, já falei, tabela 5 não, figura 10, da página 10 da NBR 16537, e uma outra característica aqui da sinalização tátil no piso, independente se é o modelo alerta ou se é o modelo direcional, além do contraste de luminância, deverá ser um piso antiderrapante, não só o piso tátil, mas também o piso adjacente, ele deverá ser um piso antiderrapante em qualquer situação,
tanto seco quanto molhado, tanto o piso interno quanto o piso externo, ao longo de todo o ciclo de vida da edificação. Porque é comum, às vezes, você colocar um piso tátil, especialmente na situação de calçada. Você coloca, às vezes, um ladrilho e é muito comum a gente ver algum tipo de defeito, tipo, o relevo ali se solta. Então, o relevo, que é aquele elemento que deveria ser percebido ao longo de todo o ciclo de vida ali daquela sinalização, ele vai se perdendo. A coloração vai se perdendo, vai ficando ali mais clarinha e aquele contraste com o piso adjacente vai se perdendo. Então, é preciso a gente garantir que essa sinalização, ela tenha o contraste de luminância, ela tenha o contraste tátil, que é a posição ali dos relevos, seja antiderrapante ao longo de todo o ciclo de vida da edificação ou daquele espaço que esteja sendo sinalizado, tá bom? E agora a gente vai entrar aqui para o piso tátil de alerta, que vai ser o item 6.3 aqui da NBR 16537. Esses requisitos gerais eu já trouxe para vocês, agora eu vou entrar na parte de requisitos específicos aqui para a sinalização tátil no piso, falando do modelo de alerta, que é esse modelo aqui das bolinhas, esse modelo aqui de alerta. Então, o que a gente tem aqui, ó? O que a gente tem? As áreas públicas de uso comum em edificações, espaços e equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil de alerta no piso para... Gente, sinalização tátil de alerta, as regras para a implementação dessa sinalização aqui são regras mais fáceis de serem compreendidas, porque são categóricas. É assim, ó. Você vai ter que colocar nessa situação, naquela outra, é preto no branco, não tem nenhum tipo de dúvida. Agora, quando a gente vai falar de piso tátil direcional, os conceitos já se tornam um pouco mais subjetivos. E eu vou falar do direcional na parte 2, que eu vou trazer na semana que vem. Hoje nós vamos falar aqui do alerta. Então, vamos lá, ó. As áreas públicas ou de uso comum em edificações, espaços e equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil no piso para, ou seja, devem ter nessas situações que a própria norma aqui enumera. A primeira delas, informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outra situação de risco permanente, como objetos suspensos, não detectáveis pela bengala longa. Vamos trazer o detalhe, daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui, tá? Uma segunda situação, orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços. Vou trazer aqui também ilustrado quais são essas situações com os elementos que estão aqui na própria norma. Terceira situação, informar as mudanças de direção ou opções de percursos estabelecidas na seção 7, ou seja, na composição com o piso direcional, quando eu tenho que fazer algum direcionamento, será uma composição entre piso tátil direcional e alerta, onde eu vou usar o alerta quando eu tenho mudanças de direção ou opções ali de direcionamento. Tá? De acordo com o que está indicado aqui na NBR 16537. Uma outra situação onde eu vou utilizar o piso tátil direcional. Direcional não, alerta. Indicar o início e o término de escadas e rampas. Será obrigatório você sempre colocar o piso tátil no início e no final de escadas e rampas e também ali junto a degraus isolados. Vou trazer também a ilustração aqui que está na própria norma. Indicar a existência de patamares nas situações indicadas. Também vou trazer para vocês aqui no detalhe como que essa sinalização deverá ser implementada. E por último, indicar o local de travessia de pedestres, que vou trazer um exemplo aqui hoje e a gente se aprofunda mais na questão da sinalização tátil no piso, ou na semana que vem, ou numa terceira parte aqui que eu vou trazer considerando a sinalização tátil no piso na perspectiva de usuários, tá bom? Então, ó, no detalhe, degraus de escadas e rampas. Sempre que eu tiver uma escada, sempre que eu tiver uma rampa, sempre que eu tiver um degrau isolado, eu preciso ter a sinalização tátil no piso e existe uma regra para essa colocação. Eu não vou trazer aqui os detalhes das regras, porque seria uma informação mais para profissionais. Mas aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui para quem estiver no YouTube. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são as ilustrações que estão aqui na NBR 16537. Eu espero que vocês estejam vendo aí, tá? Deixa eu ocultar isso aqui. Então, ó, o que eu vou ter aqui, ó?
Já falei dos requisitos específicos aqui. Sempre que eu tenho uma escada, eu vou precisar sinalizar tanto no começo daquele desnível quanto no final do desnível, conforme está mostrado aqui na figura 11, na figura 12, isso, na figura 11 e na figura 12. A figura 11 é para uma situação convencional, que é essa aqui, e na figura 12 é quando eu tenho algum tipo de grelha. Então, se eu tenho alguma grelha, também deverá ser sinalizado, e existe aqui nessa parte da norma, quais são as regras? Vou mostrar para vocês que estão aqui no Instagram, que são essas figuras aqui, ó. Tanto no começo quanto no final, quando eu tenho alguma escada ou quando eu tenho alguma rampa, essa sinalização tátil no piso, ela é obrigatória, ela vai ao longo de toda a largura ali da escada ou da rampa, tá? Então, ali mostrei para vocês, aqui na situação que eu tenho a grelha, né, que está mostrada aqui para o pessoal do YouTube. E também aqui, quando eu tenho alguma situação de degrau isolado, sempre que eu tenho um degrau isolado, eu preciso também sinalizar tanto na parte superior quanto na parte inferior. E quando eu tenho uma rampa também, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Então, essa largura da sinalização, o espaçamento que eu vou ter aqui que eu vou precisar fazer aqui dos degraus para poder implementar essa sinalização, essas regras estão todas apontadas aqui na NBR 16537, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui, porque para o usuário é importante ele entender que sempre que eu tenho uma escada, sempre que eu tenho uma rampa, sempre que eu tenho um degrau isolado, eu vou precisar colocar a sinalização tátil no piso de alerta para indicar aquela situação de risco. Tá bom? Então, se eu vou subir uma escada, identifiquei aqui o piso tátil, vou subir a escada, subir, vi o piso tátil de novo, é porque a escada acabou. Então, eu posso seguir ali naquele espaço que eu sei que aquele obstáculo, aquela situação perigosa já foi superada, já consegui concluir ali o meu trajeto na escada ou na rampa. Por isso, essa sinalização ela é obrigatória, tá bom? Quando eu tenho escadas rolantes, também é necessária a implementação da sinalização tátil no piso, ali ao redor dessa parte do equipamento aqui da escada rolante, tá? Conforme está mostrado aí na tela para vocês, e todas as situações vão estar contempladas aqui nas figuras 15, 16 e 17, que são essas aqui da NBR 16537, essas que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Escada rolante, figura 15, figura 16, figura 17, não só a figura, mas também aqui a gente tem que observar, como eu disse, as regras de como isso vai ser implementado, porque existem sim regras. A cor a gente já falou do contraste de luminância, tem que ter a largura da sinalização, o espaçamento que a gente faz ali certinho, como que a gente vai considerar na hora de fazer essa sinalização, tá? Só que quando eu tenho alguma escada ou alguma rampa que vá interligar vários pavimentos, essa sinalização ela é feita somente nos pavimentos, que é justamente o que está mostrado aqui na figura 18, que vocês estão vendo aqui na tela também. Então, eu vou sinalizar no pavimento inferior e no pavimento superior, né, inferior e o superior, e o patamar intermediário, ele não vai ter a sinalização tátil no piso modelo alerta. O intermediário não, porque, como eu disse, você iniciou ali o percurso de um pavimento para o outro, identificou o piso tátil, né? Aí iniciou, concluiu, quando chegou na conclusão ali do percurso no pavimento de destino, você vai identificar o piso tátil de novo, e o intermediário ali quer dizer que você ainda não concluiu, não tem nada para você fazer ali naquele pavimento intermediário, é somente uma área de circulação, exclusivamente para circulação. Mas existem situações em que patamares intermediários também serão sinalizados, e que são essas aqui que a própria norma traz também. Ou seja, gente, estou falando de piso tátil, né? Em acessibilidade, quase nada funciona sozinho. É sempre os elementos de sinalização ou de acessibilidade em si mesmo, eles são complementares. Então, um exemplo é esse aqui, né? Via de regra, o piso tátil, quando eu tenho escadas que interligam pavimentos, eu vou ter no pavimento de arrancada e no pavimento de destino. Se eu tenho algum ponto de interesse em patamar intermediário, ou se eu tenho uma interrupção de corrimão, que é isso que está mostrando aqui na figura 19. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o piso tátil associado
a continuidade ali do corrimão, que também deverá ser em formato acessível, para a pessoa conseguir entender qual vai ser o trajeto que ela vai fazer ali. Então, imagina que ela está lá no pé de uma escada que vai interligar pavimentos. Então, ela identificou que tem o piso tátil ali. Ah, vou começar aqui a minha subida. Mão no corrimão, corrimão prolongado. Então, ela vai subir ali as escadas, utilizando o corrimão. Então, vai subir ali, corrimão, mão no corrimão, vai subir, vai subir, vai subir. Chegou no pavimento de destino, acabou o corrimão. Eu vou ter aquela interrupção ali no corrimão, né? Pelo menos um dos corrimãos, nem sempre eu vou ter essa interrupção, às vezes o corrimão ele vai ser contínuo também entre pavimentos, mas eu identifiquei que eu tenho ali o piso tátil, que vai indicar uma conclusão ali de percurso. Então, nesse caso aqui, o corrimão associado ao piso tátil, associado também à sinalização de degrau, associado à sinalização de pavimento, para trazer o exemplo da escada, vão ser os elementos necessários para a pessoa entender que aquele percurso ali começou, ou vai ter algum tipo de continuidade, entendeu? Então, pode ser que ela, eu cheguei aqui no pavimento 2, que era o que eu queria, vi aqui na sinalização de pavimento, é o que eu quero? Ok, então já vou aqui para o meu ponto de interesse. Não, não é o 2, eu quero ir lá no 3. Então, eu vou continuar aqui o meu percurso até alcançar o terceiro pavimento. Então, é uma associação de todos aqueles elementos que vão possibilitar que a pessoa consiga identificar se ela chegou onde ela realmente queria, tá? E no caso do piso tátil é isso. Via de regra, eu vou sinalizar o piso tátil no começo de um pavimento e depois na chegada lá do outro pavimento. E nessas situações aqui, se eu tenho alguma interrupção no corrimão, eu vou precisar sinalizar patamares intermediários nessas situações aqui, ó. Então, se eu tenho piso tátil em patamar intermediário, pode ser que eu tenha algum ponto de interesse ali, pode ser que seja somente a interrupção do corrimão, ou se eu tenho sinalização tátil de alerta em patamar intermediário, pode ser por esse outro motivo aqui, ó, que está mostrado na figura 20, que vai ser um patamar intermediário com uma extensão muito grande, acima de 2,10 metros, que é isso que está mostrado aqui na figura 20. Tá vendo? Então, se eu tenho um patamar intermediário muito extenso, eu vou precisar colocar o piso tátil aqui também nesse patamar intermediário, aqui, junto à escada ou à rampa, nos lances aqui, no patamar intermediário. Então, coloco tanto na arrancada, quanto na chegada, quanto no patamar intermediário, quando eu tenho essa situação aqui de um patamar intermediário muito extenso, que é o que está mostrado aí na tela para quem está vendo no YouTube, tá? Ou se eu tenho alguma interrupção do corrimão, também preciso sinalizar patamar intermediário. E a terceira situação onde eu devo sinalizar patamares intermediários é justamente essa aqui, ó, quando eu tenho algum ponto de interesse aqui em patamares intermediários, quando eu tenho alguma circulação adjacente, algum ponto de interesse, que é isso aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui a escada. Mesmo que eu vá para outro pavimento, se no patamar intermediário eu tenho algum ponto de interesse, alguma área de circulação aqui adjacente no patamar intermediário, também ele será sinalizado com a sinalização tátil no piso aqui, aí sim, em todos os lances da escada. Então, por isso que você precisa entender que, via de regra, não existe sinalização tátil de alerta em patamar intermediário. Se você viu aí sinalização em patamar intermediário, é por algum desses motivos. Vi aqui que tem interrupção do corrimão, mas não tem mais nada demais. Vi aqui que é só porque o patamar é muito extenso. Já conseguiu perceber também. Então, não, aqui eu tenho uma circulação adjacente, eu tenho algum ponto de interesse aqui no patamar intermediário. Eu vou seguir para outro pavimento, mas aqui, sei lá, eu tenho uma porta, eu tenho alguma coisa aqui que vai justificar essa sinalização aqui no patamar intermediário. Tá? Então, essas são as regras considerando sinalização de escadas. Agora, avançando aqui uma outra situação, é essa aqui de travessia de pedestres. Quando eu tenho travessia de pedestres, eu preciso colocar aqui a sinalização tátil no piso e vai ser basicamente, deixa eu colocar aqui para vocês que estão no YouTube, e vai ser basicamente a marcação de uma atividade. Aqui tem uma mensagem no Instagram, Marcão, está falando do PCD visual, né? Isso mesmo, estou falando orientação e mobilidade para pessoa com deficiência visual, como que ela vai utilizar ali a sinalização tátil no piso, tá bom? Então aqui, ó,
Travessia de pedestre. Sempre que eu tenho algum ponto de travessia de pedestre, nesse caso aqui, eu estou indicando um rebaixamento, mas é importante a gente compreender o escopo de cada norma. Se eu estou aqui na NBR 16.537, eu vou me ater aqui à questão da sinalização que é indicada. Porque quando eu vou tratar de aspectos de geometria, nesse caso, tá vendo? Tem duas geometrias aqui de rebaixamento. Esses aspectos relacionados à geometria dos rebaixamentos de calçada, eu vou precisar olhar lá na NBR 9050, que é lá que eu vou falar especificamente sobre isso. Agora, para sinalizar, eu vou vir aqui na NBR 16.537 e a própria 9050 faz essa referência, ó, para indicar a sinalização, vai lá na NBR 16.537. E nesse caso aqui, a gente vai considerar somente a sinalização, tá bom? E tem mais alguns exemplos aqui, ó, tá vendo? Ó, tem vários exemplos aqui ainda, ó. Mais um exemplo aqui de sinalização considerando áreas de travessia. Agora, só fazer uma observação aqui, que olha só que interessante. Eu tenho essas 3 configurações aqui quando eu tenho rebaixamento. Agora, observe o seguinte, sempre que eu tenho alguma rampa, a NBR 16.537 fala que eu preciso sinalizar ali aquela rampa, tanto no começo quanto no final da rampa, para indicar aquela situação perigosa, certo? Agora, veja bem, quando eu tenho rebaixamentos de calçada, eu tenho situações em que eu tenho a sinalização somente aqui desse ponto de marcação para se iniciar ou concluir uma travessia, e tem situações que eu tenho essa sinalização aqui no perímetro desse rebaixamento de calçada. Agora, você sabe por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: sempre que eu tenho alguma rampa, eu preciso sinalizar essa situação perigosa aqui ao longo desse perímetro, certo? Mas eu só considero rampa quando eu tenho inclinações iguais ou superiores a 5%. Inclinações inferiores a 5% não são consideradas rampas e não precisam ter todos aqueles elementos ali da acessibilidade que são obrigatórios para rampas. Então, nesse caso aqui, quando eu não tenho essa sinalização em volta aqui do rebaixamento, nessa situação aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho a sinalização em volta aqui do rebaixamento. Ao contrário deste outro exemplo aqui, ó, onde eu tenho o piso tátil de alerta em volta desse rebaixamento. Quando eu tenho essa sinalização, quer dizer que estes rampamentos aqui, eles são de até 8, superiores a 5%, e são caracterizados como rampa. Quando eu não tenho essa sinalização, aqui, ó, quando eu não tenho essa sinalização, tem até falando na norma aqui, ó, rampa com inclinação inferior a 5%. Então, rampa com inclinação inferior a 5% nem é considerado rampa, eu não preciso sinalizar. Ao passo que esse exemplo aqui são inclinações superiores a 5%, eu preciso sinalizar, porque são caracterizados como rampas. Então, quando eu tenho essas abas aqui com inclinações maiores, eu preciso colocar o piso tátil de alerta ao redor, aqui ao longo de todo o perímetro desse rebaixamento, além desse ponto de marcação aqui que vai indicar o local que a pessoa deverá estar para iniciar ou para concluir uma travessia, que é isso aqui, ó. Essa sinalização aqui, ela vai servir para isso. Essa será a finalidade dessa sinalização aqui. Vai ser esse ponto de marcação aqui, ó. Parei aqui para eu iniciar a travessia, quando chegou do outro lado, ó, concluí a travessia, tá ok. Agora, é muito importante também a gente saber que esses elementos existem e como eles serão utilizados. Porque aqui, ó, além dessa marcação para iniciar ou concluir uma travessia, essa sinalização aqui, essa aqui, ó, ela vai ter uma outra função. Ela vai estar mais à frente, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, porque eu vou seguir na sequência do que está aqui na norma, que eu acho que vai ser mais didático. Mas nesse caso aqui, ó, eu já tenho uma outra situação, que é um rebaixamento de calçada com canteiro. Então, se eu vou, por exemplo, atravessar uma avenida, essa avenida vai ter aquele canteiro central. Então, eu vou ter o rebaixamento ali nas esquinas, o canteiro central também deverá estar totalmente rebaixado, sinalizado, e eu vou parar naquele canteiro para iniciar, para empreender a segunda parte da travessia ali da outra pista. Então, esse canteiro central também deverá estar sinalizado com esta sinalização aqui. E existem
mais situações, mas aqui eu vou mostrar somente essa aqui, que está mostrando aqui. Quando eu tenho algum canteiro central, esse canteiro central deverá ser rebaixado e deverá também ser sinalizado, tá bom? Canteiro, isso mesmo. Não é canteiro central não, gente. Aqui é quando eu tenho um canteiro na área de travessia, tanto que aqui está mostrando que é um rampamento, que é uma rampa. Aqui, mais uma vez, a posição que a pessoa deverá estar para iniciar, para terminar a travessia. Aqui não é quando eu tenho canteiro central, não. Canteiro central também deverá ser rebaixado, sinalizado, mas não é essa figura aqui, não. É mais à frente que está aqui. Agora aqui, ó, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que essa sinalização aqui, ó, essa sinalização de marcação de início ou conclusão de travessia, ela é obrigatória, mas ela vai marcar essa posição e ela vai dar uma outra informação que é importante, que é a direção que a pessoa vai precisar tomar para fazer a sua travessia. Então, esse direcionamento que ela é implementada aqui, também vai servir para orientar a pessoa com deficiência visual em qual vai ser o sentido da sua travessia. E é muito comum a gente ver assim, ó, a travessia é aqui na diagonal e o piso tátil aqui para iniciar a travessia vai estar aqui paralelo. Então, a pessoa não vai ter essa referência da direção que ela deverá estar para empreender a travessia. É exatamente isso aqui, tá vendo? Eu tenho aqui esse direcionamento, o ângulo dessa sinalização aqui, ele também será uma referência, não só a posição que a pessoa vai estar, mas também a direção que ela deverá tomar para realizar a sua travessia aqui. E isso é muito importante. Se você estiver projetando aí, compreenda que aqui há duas informações: o local que ela vai estar para iniciar e a direção que ela deverá tomar para poder fazer essa travessia aqui, tá vendo? Então, esse direcionamento é perpendicular ao sentido de caminhamento. Não é aqui, ó, se eu estou com esse sentido de caminhamento diagonal, eu não posso colocar uma sinalização aqui paralela, que não será uma referência adequada para a pessoa com deficiência visual. Então, esses pequenos detalhes, é claro que é importante a gente conhecer as regras e implementar, para quando uma pessoa com deficiência visual for utilizar, ela saber que ela poderá contar com esse tipo de informação ou não. Por isso que a gente deve difundir ao máximo e entender qual é a finalidade dessa sinalização no uso efetivo ali pelos usuários, tá bom? E aqui, mais algumas situações que vai ser no uso, a sinalização na travessia elevada, mais uma vez, marcação aqui, ó, o início da travessia é aqui, caminhou, chegou do outro lado, tá aqui, já encontrei, cheguei ao meu destino aqui na travessia, e também sinalizando tanto a marcação do início, quanto a direção que será tomada pela pessoa aqui, no trajeto aqui da travessia. E agora sim, está falando aqui dos canteiros centrais. Quando eu tenho um canteiro central, ele deverá ser também sinalizado, pessoal, estou atravessando aqui, atravessei uma das pistas, identifiquei aqui o piso de alerta, porque eu estou no canteiro central, então vai ser dessa forma aqui que a própria norma também traz como padrão para poder indicar como será essa sinalização. Aqui é na situação de eu ter um canteiro mais estreito, essa primeira figura aqui da figura 28, tá? Onde que eu vou colocar essa sinalização, qual será a largura dessa sinalização, olha lá, rebaixamento de canteiro divisor de pista com largura inferior a 1,40 m. Por que 1,40 m? Porque eu vou ter 50 centímetros aqui no começo, que é padrão para os outros pontos de travessia também, 40 centímetros aqui nessa outra parte, e a sinalização, ela vai estar com 40 centímetros também, conforme está indicado aqui. Então, se eu tenho um canteiro central de até 1,40 m, inferior a 1,40 m, canteiro divisor da pista inferior a 1,40 m, será essa configuração aqui. Aqui na figura 29, que é essa de baixo, eu já vou ter o rebaixamento de canteiro de canteiro divisor de pista, quando eu tenho uma largura entre 1,40 m e 1,80 m. Eu vou ter somente uma sinalização aqui no eixo, aqui no meio também. E se eu tenho canteiros centrais com uma largura superior a 1,80 m, aí eu já vou precisar colocar duas sinalizações aqui, tanto no começo aqui de uma pista, quanto da outra aqui para poder fazer essa travessia. Então, a largura do canteiro central também vai ser determinante para entender como eu vou implementar essa sinalização aqui de alerta. E quando a gente pensa na usabilidade, faz muito sentido também. Imagina uma pessoa com deficiência visual que está atravessando ali uma avenida.
Se é uma avenida, ela vai ter 2 pistas para poder fazer aquela travessia. E o canteiro central deverá estar sinalizado também de acordo com essas regras que estão aqui na NBR 16.537. Então, veja bem, sinalizou em uma margem ali da avenida, alcançou o canteiro central, ela vai precisar identificar ali o piso tátil de alerta. Então, se é um canteiro central mais largo, eu vou ter 2 configurações, na borda de uma das pistas e depois na borda da outra pista. Se é um canteiro central mais estreito, aí eu vou ter somente uma sinalização ali, a pessoa já vai empreender a travessia ali da outra pista e vai alcançar o outro piso tátil que vai ter lá do outro lado também. Então, quando a gente pensa na usabilidade, como que as pessoas vão utilizar, a sinalização, ela faz sentido. Então, ela precisa identificar essa sinalização, tá? Tanto no começo da travessia, quanto no canteiro central, quanto quando chega lá do outro lado. Então, é um conjunto de sinalização que vai auxiliá-la ali naquela travessia, no caso desses pontos de travessia que devem ser sinalizados. Ai, gente, falei que ia ficar extenso? Nossa senhora, 1 hora já, 1 hora. Mas tem mais aqui, ó. Quando eu tenho limite de plataforma em geral, também existe essa obrigatoriedade de colocação da sinalização tátil no piso. Quando eu tenho plataforma, qualquer tipo de plataforma, ou de ônibus, ou de metrô, em alguns casos, coloco também palco, porque querendo ou não, é uma plataforma ali, é um desnível que existe grande também. A gente vai colocar também, dependendo do caso. Então, existe sim essa obrigatoriedade de se colocar de acordo aqui com a NBR 16.537. Quando a gente pensa na usabilidade, é óbvio, né, gente? Porque se eu tenho uma plataforma, se é um metrô, por exemplo, eu preciso demarcar, mostrar para a pessoa com deficiência visual qual é o limite que ela poderá ir ali, seguro, para não ter nenhum tipo de acidente, cair lá, sei lá, no trilho, na parte mais baixa ali daquela plataforma, ou de metrô, ou de trem, ou algum outro tipo de plataforma que possa existir também, beleza? Uma outra situação aqui que é obrigatório, elementos suspensos. Elementos suspensos precisam ser sinalizados com o piso de alerta. E aqui eu tenho alguns exemplos, não vou entrar em detalhes aqui de todos os exemplos que a norma mostra, mas vou trazer um exemplo de usabilidade, de como que isso aqui, de como e por que isso aqui precisa ser sinalizado. Imagina, por exemplo, que você, uma pessoa com deficiência visual, está transitando ali por um corredor extenso. Se você está transitando por um corredor extenso, dependendo do caso, né, na maioria deles, não existe a obrigatoriedade de você colocar o piso tátil modelo direcional, porque a própria parede ali, ela deverá estar aquele trajeto desobstruído e a própria parede vai servir de referência edificada, de linha guia, para a pessoa com deficiência visual conseguir se deslocar no espaço. Agora, imagina que essa linha guia que a pessoa vai utilizar para o seu deslocamento, ela vai ter ali aqueles extintores de incêndio suspensos, certo? Então, ela está indo ali no corredor, ela está com a bengala de rastreamento ali, tateando ali na parede, na parte de baixo. Está identificando, eu tenho que passar por aqui, vai tateando, vai andando. Quando eu chego no extintor de incêndio, normalmente ele vai ser mais alto. E aquela pessoa não vai conseguir identificar aquele extintor, porque a sua área de rastreamento ali da bengala vai ser uma área mais baixa. Então, todo elemento suspenso que esteja a uma altura superior a 60 centímetros, a pessoa não vai conseguir identificar ali por meio da bengala, e que tenha uma saliência superior a 10 centímetros, ele precisa ser sinalizado com piso de alerta. Porque se ele não é sinalizado, a pessoa vai caminhando ali, vai tateando com a bengala de rastreamento, aquele elemento saliente mais alto, ela pode trombar com ele, pode se acidentar. E é uma situação perigosa. Então, a gente coloca o piso tátil de alerta ao redor daquele obstáculo, conforme está mostrado aqui nessa figura 32. Deixa eu colocar aqui no YouTube também, essa figura 32, que é essa aqui. Tá? Então, você pega a projeção do elemento suspenso, considera uma área aqui mais externa e a pessoa, assim, agora sim, ela vem tateando aqui pela parede, opa, tem uma situação, tem alguma coisa aqui que eu preciso ficar alerta.
aí viu o que que é, vai com mais cuidado, aí ela vai entender, não, aqui tem um elemento suspenso. Ah, é o que? Um extintor? Ah, é o que? Um bebedouro suspenso? Ah, é o que? Algum outro elemento que tem aqui que seja suspenso? Então, eu já compreendi aqui que existe um elemento que eu preciso desviar, que eu preciso ter cuidado quando eu for passar por aqui. Então, essa sinalização aqui, ela é fundamental nessas situações. Tá bom? Então, eu tenho outras situações de elementos suspensos aqui também, quando eu tenho um elemento autoportante, que é essa outra situação aqui, que não vai ser necessariamente uma parede, mas eu tenho um apoio aqui, eu tenho essa parte toda, esse volume grande aqui na parte superior, que também não será detectável pela bengala de rastreamento. Isso é comum, por exemplo, você tem aquelas lixeiras de rua, que ela tem aquela haste, aquele montante assim, e tem aquela lixeira, aquele volume maior, que é mais alto. Então, precisa ser sinalizada também ali ao redor dele, considerando uma área de segurança, ali, uma projeção do elemento suspenso. A área ao redor, o perímetro aqui ao redor deverá ser sinalizado. Eu tenho essas situações aqui que estão indicadas aqui na NBR 16537. Então, se você é um usuário, se você trombou com alguma coisa que você não conseguiu identificar ali por meio da bengala e não tem nenhum tipo de sinalização, está errado. Essa sinalização deve existir. Se eu tenho uma parede ali que é mais baixa, que faz alguma curva, que eu acho que já é o nosso próximo exemplo aqui, ó. Ah, isso mesmo aqui, ó. Já é esse nosso próximo exemplo. Aqui, deixa eu colocar aqui para o YouTube. Tá vendo? Se eu tenho uma situação como essa aqui, que eu tenho essa haste aqui recurvada, tá vendo? Se eu tenho essa situação aqui, que às vezes é uma parede em arco, tá vendo? Eu preciso sinalizar também, porque a pessoa não vai detectar que isso aqui é mais baixo, eu tenho que dar para ela algum elemento para ela entender que aqui vai haver uma situação perigosa. Se eu não tenho nada, a pessoa está transitando por aqui, bate a cabeça aqui, não tem como ele identificar que esse obstáculo aqui existe, ou que esse obstáculo aqui existe, tá vendo? Esse obstáculo aqui, ou esse obstáculo aqui. E o limite da sinalização é quando eu tenho uma altura aqui de 2,10 metros. 2,10 metros aqui, está mostrado. Então, sempre, esse 2,10 metros aqui, ó. Então, sempre que eu tenho essa entre 60 centímetros e 2,10 metros, alguma coisa que a pessoa possa se acidentar, eu preciso colocar uma sinalização tátil de alerta para indicar essa situação perigosa. Então, se você está utilizando algum espaço, uma edificação, trombou em alguma coisa, esbarrou em alguma coisa, está faltando piso tátil de alerta para mostrar aquela situação perigosa, tá? E no caso, se é uma situação como aquela, você pode também, uma pessoa que estiver projetando, colocar uma barreira física, como está mostrado aqui, ó. Pode ser que você não coloque a sinalização aqui, fique muito grande a sinalização no perímetro, você pode também colocar esse obstáculo aqui, até essa altura de 2,10 metros, que também vai evitar que a pessoa se acidente aqui com essa parte mais baixa de algum obstáculo que existe ali com altura inferior a 2,10 metros, tá? E por último, eu acho que é por último, que eu vou ter aqui, ó, o piso tátil de alerta, no caso de equipamentos ou serviços de interesse de uso, que vai ser no caso aqui, ó, se eu tenho um elevador, eu vou ter a marcação de atividade nas portas dos elevadores, todas as portas de elevadores deverão ser sinalizadas com o piso de alerta para marcar a atividade. Marcar qual atividade? Tanto o acionamento ali da botoeira, quanto marcar qual será a posição da porta para a pessoa conseguir entrar ali no elevador. Então, eu tenho várias situações. Quando eu tenho aqui elevadores que têm essa porta aqui mais curta, que tem essa porta aqui mais longa, então todas essas situações são contempladas, indicadas aqui na NBR 16537, nas figuras 38, 39, 40 e 41. Aí 38, 39, 40 e 41. Sempre que eu tenho elevadores e plataformas de elevação vertical, sempre também haverá essa sinalização aqui nas portas em toda a sua projeção. Também é uma sinalização obrigatória para marcação de atividade, tá? Quando eu tenho bilheterias e balcões de atendimento, da mesma forma, alguma bilheteria, algum balcão de atendimento, eu preciso marcar a
posição de utilização aqui dessa bilheteria, ou desse guichê, ou desse balcão de atendimento, conforme mostrado aqui na figura 42. Então, aquele piso tátil de alerta mostrado vai falar, ó, esteja aqui para ser atendido, esteja aqui para utilizar um equipamento que esteja na sua frente, esteja aqui para identificar que tem um mapa tátil aqui na sua frente. A sua posição para a utilização do mapa também vai estar considerando esse piso de alerta para marcação de uma atividade, no caso da sinalização tátil no piso. Então, se eu tenho ali um mapa tátil, falei errado. Então, se você tem um mapa tátil, se ele vai estar na parede ou se ele vai estar ali no plano inclinado, você vai marcar a posição de utilização daquele mapa também com esse piso tátil modelo de alerta. Então, será a posição que a pessoa deverá estar, que ela vai conseguir identificar ali que tem um mapa, tanto na parede quanto naquele plano inclinado, que é o mais comum, aqueles pedestais ali para instalação de mapas táteis, tá? Mostrando aqui nesse caso aqui, ó, máquina de autoatendimento e venda de produtos. Mais uma vez, marcação de posição para utilização. Então, o equipamento está aqui, estou marcando a posição que a pessoa vai estar para utilizar esse equipamento. E existem regras. Qual a largura da sinalização? Qual a distância que eu vou ter aqui da parede? Existem essas regras, mas é para marcação da atividade. E aqui tem a parte de mudança de direção, que seria a última, que eu vou trazer com mais detalhes na próxima aula. Como eu disse, ó, disse que era um tema extenso, estamos aqui há mais de 1 hora já falando sobre isso. Orientação em mobilidade, sinalização tátil no piso para os usuários. E hoje eu trouxe aqui os detalhes de como uma pessoa com deficiência visual vai utilizar o piso tátil, considerando o piso de alerta. Na aula que vem, eu vou falar sobre o piso direcional, como ela vai utilizar o piso tátil, considerando o modelo direcional, quais são as especificidades, considerando a perspectiva do usuário, como que aquele piso vai estar ali, tá? E por que ele vai existir. Então, é importante a gente compreender que existe a regra, existe um padrão, e esse padrão ele deverá ser seguido tanto por quem está projetando. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tanto para quem vai projetar espaços e edificações, vai usar o padrão, quanto os usuários compreenderem também como que eles vão utilizar aquele elemento da acessibilidade. No caso dessa aula de hoje, falei sobre em que situações vai ter ali a sinalização tátil de alerta, que vocês viram aqui, são algumas, situações perigosas, escadas e rampas, marcação de atividade, mudança de direção, né? Então, algumas situações práticas, locais de travessia, onde o piso tátil de alerta será implementado. Então, se você é uma pessoa com deficiência visual, que vai se deparar ali com um piso tátil modelo de alerta, essas são as situações em que ele deverá estar implementado. Então, se você está em um espaço aí que não tem a sinalização tátil no piso de alerta na escada, está errado, está faltando a sinalização ali. E a pessoa vai conseguir identificar aqui, não só pelo contraste tátil, né, que é a presença dos relevos, quanto também pelo contraste de luminância, que ali existe aquela escada. Então, imagina a pessoa estar andando por um corredor ali, bengala de rastreamento, visão residual. Se eu tenho aquela marcação ali do início da escada, ela vai conseguir identificar com facilidade, ó, a escada é aqui, ó. Então, já vai mão no corrimão e vai fazer o percurso ali de descida ou de subida ali na escada. Vai conseguir perceber pela visão residual e o contraste de luminância, que é obrigatória? Não, ela não tem nem visão residual, então ela vai perceber ali por meio da bengala de rastreamento. Então aqui, beleza, tem aqui a minha bengala de rastreamento, consegui identificar aqui, percebi o relevo, eu sei que está começando uma escada, eu sei que está começando uma rampa, vai ser para subir, vai ser para descer. Então, categoricamente, essas são as situações em que o piso tátil de alerta deverá estar implementado. Então, se você teve algum tipo de incidente ali em algum espaço que você esteja frequentando, que não esteja sinalizado, está faltando sinalização, porque é obrigatório e vai auxiliar justamente para que você não seja submetido a situações perigosas, que você possa se acidentar ali de alguma forma, tá bom? Gente, então, como eu disse, seria impossível falar do piso tátil direcional, acho que já estamos aqui, deixa eu ver quanto tempo,
1h10 já de aula para falar sobre orientação e mobilidade, considerando piso tátil da perspectiva do usuário. E na semana que vem, no dia 31, 7h30 da manhã, vamos continuar com esse tema e vamos trazer a parte do piso tátil, modelo direcional, que é este aqui das nervuras, tá? Vou trazer alguns exemplos. Eu não trouxe exemplo hoje, assim, de foto, de serviço que a gente tenha feito aqui, porque, como vocês já viram, mostrando só o básico, já consumiu um tema, ficou um conteúdo muito longo, tá? Eu espero de verdade ter ajudado você. Se você é uma pessoa com deficiência visual que nunca tenha tido contato com esse tipo de explicação, eu espero de verdade que você compreenda um pouco melhor agora em que situações esse piso tátil é implementado, piso tátil de alerta, e na semana que vem esteja aqui também de novo para eu explicar sobre o piso tátil direcional, e pode ser que tenha uma parte 3 que eu vou tratar somente da parte de calçadas, que é muito comum aí, né? A infraestrutura urbana precisa ser acessível, e um elemento da acessibilidade é a sinalização tátil no piso implementada aí em calçadas, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você curtir, compartilhar, interagir, para que chegue para mais pessoas. Se você não quiser fazer isso também, não tem problema. O mais importante para mim, o objetivo dessa aula de hoje é levar essa informação, em que situações esse piso tátil vai ser utilizado aí por pessoas com deficiência visual, trazendo uma perspectiva aqui do usuário. Eu espero que eu tenha cumprido essa tarefa e que vocês tenham entendido direitinho em que situações esse piso tátil vai ser implementado, considerando a perspectiva do usuário, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de pauta, vou pedir para você entrar no link que vai estar aqui na bio do meu perfil do Instagram, ou vou deixar na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, você tem um espaço lá para conseguir mandar alguma dúvida, alguma sugestão de tema para eu trazer para vocês aqui também. É um espaço que eu sempre estou visitando ali para poder ver os temas que são mais relevantes para você, que me assiste aqui, que tem alguma dúvida relacionada à acessibilidade arquitetônica. E é isso, gente. Hoje, 24 de dezembro, desejo a vocês um ótimo Natal. Hoje, noite de Natal, que vocês estejam juntos aí com seus familiares ou com as pessoas que vocês amam e tenham a consciência do verdadeiro espírito do Natal, né? Que a gente está aqui celebrando o nascimento de Jesus, que é o nosso Salvador, que veio para nos ensinar tantas coisas boas, essa mensagem de amor, de paz, e que a gente consiga multiplicar, espalhar essa mensagem para todas as pessoas também, nesse próximo ano que se inicia. Na semana que vem, faremos aqui a nossa live no dia 31, o último dia do ano também, né? E que eu espero vocês aqui também na semana que vem, 7h30 da manhã, para concluir esse tema, falar de acessibilidade, falar de orientação e mobilidade, considerando piso tátil, modelo direcional. Tenham todos um ótimo Natal. Eu vejo vocês na quarta-feira que vem. É isso aí. Um beijo para vocês.